Então, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmo 32, versículo 3. Salmo, capítulo 32, versículo 3. O salmo todo ele é muito forte, mas o Senhor me trouxe esse versículo. Amém? Enquanto me calei, meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Enquanto me calei, meus pecados envelheceram os meus ossos e pelos meus constantes gemidos todo o dia. Senhor, nós te damos graça, Pai, que o Teu Espírito Santo venha testificar em cada coração aquilo que a Sua palavra quer dizer. Que a Sua palavra encontre terreno fértil, Senhor, e que venha florescer, multiplicar, frutos que permaneçam, que façam mudança de vida, em nome de Jesus. Amém? O salmista Davi nos alerta que o pecado não confessado pode afetar o físico e o nosso emocional. E as consequências também podem ser tanto físicas como emocionais. Às vezes você pode pensar que não há solução, que você não vai conseguir se livrar desse pecado. E muitas vezes não sabe o que fazer. E como o salmista, o seu corpo geme. Não podemos tratar a graça que nos foi dada como desculpa para continuar pecando. Eu falei um dia na célula que nós tratamos a graça como um advogado nosso. Nós somos o filhinho do Papai Todo-Poderoso, que pode tudo. E que quando nós fazemos algo errado, Ele vai lá, manda o advogado pagar a nossa fiança e nos liberar. E aí, nós saímos ilesos, achamos que saímos ilesos. E voltamos a fazer de novo. Porque nós continuamos tratando a graça de Deus como um advogado de um pai rico, da qual nós temos. Toda semana você faz propósito com Deus de mudar, de viver uma semana diferente, sem cair no mesmo pecado, mas sempre cai no mesmo lugar. O desejo da sua carne sempre vence e você acaba deprimido e prostrado, com vergonha de Deus. E novamente você faz um propósito com Deus para vencer esse pecado. Passam dias, você se mantém firme ou acha que está. E acaba caindo novamente. A palavra em 1 Coríntios 10, 12 diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Há quanto tempo você está vivendo essa vida? Como então vencer e sair dessa situação liberto de vez desse pecado? Como viver em santidade? O manual está aqui. Como o Salmo nos avisa, o pecado acaba com o coração humano e atinge o nosso emocional, nosso psicológico, nossa saúde física. Precisamos tomar providências concretas contra isso. Precisamos questionar algumas coisas que talvez sejam a causa de você não conseguir vencer esse pecado. Uma delas: você é realmente convertido? Uma pessoa que cai sempre no mesmo pecado deve refletir se realmente teve um encontro verdadeiro com Jesus. Se você tem dúvidas sobre isso, o primeiro passo é orar, para ter um encontro real com Ele. E firmar um propósito real com Ele. Em 1 João, capítulo 3, versículo 9, diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado.
Ou seja, quando temos um encontro real com Jesus, não somos mais dominados pela prática do pecado. Ele se torna um acidente. Você não tropeça na rua porque você quer, né? Ou alguém fala assim, não, hoje eu vou sair e vou tropeçar. Lá na avenida ainda. Não, é um acidente. Você está andando e tropeça. E dói, não dói? Ô, gente, quando acerta bem o dedo, dói. O pecado tem que ser assim, como um tropeço. Você está andando no caminho e de repente você tropeça. E isso dói. Não basta apenas ler a Bíblia se você não medita, se você não aguarda no seu coração, se você não a pratica. Não adianta ouvir louvores com letras e harmonias que agradam você, se o que você canta para Deus é mentira. São só palavras. Não adianta apenas sentir vergonha, chorar, se não há arrependimento. Você está perdendo seu tempo. Se você acha que só porque você chorou lá na presença do Senhor, está tudo resolvido. Sinto te dizer que não está, não. As consequências virão. E se o seu corpo não sentir nada, nossa, o estado é mais grave ainda. Acho que vão ter que mandar para a UTI. Segundo passo. Você está afastado dos caminhos do Senhor? Muitas vezes nós estamos nos cultos, nas células, mas nós não estamos vivendo com Cristo. Nós não estamos vivendo para Ele. Nós estamos apenas ocupando uma cadeira. Estamos apenas com roupas de crente, jeito de falar de crente, apenas uma máscara escondendo quem realmente nós somos. Ah, mas eu faço parte dos voluntários, eu vou na célula, eu faço parte do departamento de missões, eu faço parte do ministério infantil, eu faço parte do louvor, eu faço parte do teatro, eu faço parte... Nossa, quanta coisa que você faz parte. Mas em alguma dessas você faz parte de Cristo? Ou você está usando isso como uma desculpa para você vir à igreja? Porque se você não tiver isso, você não vem. Você está assumindo um compromisso com os homens ou você está assumindo um compromisso com Deus? Eu não posso faltar nos voluntários porque eu dei a minha palavra. Muito bem. Glória a Deus que você tem uma palavra. Mas e aquele compromisso que você assumiu com Deus? Você tem cumprido a sua palavra com Ele? Bonito cantar essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Que privilégio nós temos de Deus não invadir e dele bater na porta para poder entrar. Precisamos nos envolver nos trabalhos da igreja, viver em comunhão. Isso é muito importante. Se disponibilizar, servir e se fortalecer, mas não de qualquer jeito. Sei que precisamos do perdão paternal ao longo de toda a vida cristã. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Quando confessamos nossos pecados, devemos acreditar na autoridade da palavra de Deus, que Ele nos perdoa. A fim de manter um relacionamento com Deus, não podemos negar que temos cometido atos de pecado. Mas Deus requer que nossos pecados sejam levados à sua presença, confessados e abandonados. O pecado é demonstrado na sua capacidade de apagar o primeiro amor. A natureza pecaminosa que rouba a honra e a glória do Senhor Deus, impedindo o homem de reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Para alcançar seu objetivo de lançar mão de toda sorte de enganos e mentiras, ele destrói a comunhão do homem e Deus. E, além de tudo, é a condição pecaminosa do homem
que impede que entendamos o amor de Deus. Paulo e João, os dois dizem que não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Como isso é lindo, não é? O amor de Deus é muito lindo por nós. E nós estamos brincando com esse amor. Que o amor de Deus é incondicional, que o amor de Deus é sem limites, e nós estamos brincando com esse amor. Quanto mais perto de Deus, menos brecha deixamos para o pecado. Ocupe-se com coisas que agradam a Deus, que fortaleçam o seu espírito. A palavra do Senhor diz que aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Onde está o teu coração? O que tem tomado conta do seu coração? E aí nós entramos num outro ponto que diz: sua vida espiritual está em dia? Sabemos que Deus é a fonte para vivermos uma vida santa. Se por algum motivo nos afastamos dessa fonte, ou seja, deixamos de orar, de ler a Bíblia, de fazer a vontade de Deus, de ter intimidade com Ele, enfraquecemos o nosso espírito e, consequentemente, fortalecemos a nossa carne. Em Gálatas 5,17 diz: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. São inimigos. A carne e o espírito. É uma luta diária. Nós sabemos disso. E como vencer essa luta? Como vencer essa carne, se o que a gente tem feito é simplesmente vir ao culto e participar de alguns ministérios? É comum acharmos que vamos vencer o pecado milagrosamente, como num passe de mágica. No estalar de dedos, a minha vida se fez nova. Não tenho mais problemas, não tenho mais pecados, não erro mais. Perfeito. Não é assim. É um trabalhar diário. Precisamos mudar nossos velhos hábitos, que não podemos continuar na mesma rotina do pecado, de quando vivíamos sob o seu domínio, quando não conhecíamos a Cristo e a sua graça libertadora. Como nós cantamos aqui. Em Tiago 4,7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se mantenha firme, querido. Um exemplo muito comum no nosso meio é a pornografia. E não estou dizendo aquela mais pesada, não. Muitos de vocês já tiveram a curiosidade de ver. E muitos de nós já clicamos em algumas coisas que não devíamos clicar. Por curiosidade. Só para ver como é. E aí a sua carne, eu sinto te dizer que se olhar a sua carne vai gostar. Porque isso é uma coisa que agrada a nossa carne. Se o pecado fosse algo que a nossa carne não se agradasse, seria muito fácil vencê-lo. Mas a nossa carne se agrada desse pecado. Por isso que é tão difícil se livrar dele. Aquelas conversinhas que você tem no WhatsApp com aquele amigo ou amiga. Aquela foto que você curtiu, daquela irmãzinha que tira a foto de cima, sabe, aquele decote? E para me ajudar, ainda põe um versículo embaixo, né? Oh, Senhor.
Deus tem misericórdia de mim, porque a vontade é de, né? E a gente curte. A nossa amiga põe uma foto lá de biquíni, se expondo toda, e a gente curte. Ainda põe um comentário, linda. O lindinho colocou uma foto sem camisa. Ai, que lindo, vou curtir. Isso é o primeiro passo, querido, para você buscar outras coisas. É sério. Vocês estão lembrando aí das fotinhas, né? Aham. Quando eu vejo essas fotos e vejo as curtidas e os comentários embaixo, eu tenho vontade de brigar com quem curtiu, com quem comentou. Mais do que com a pessoa que colocou a foto. Porque você está concordando com aquilo. Você está incentivando a pessoa a continuar no erro. Porque qual é a intenção de publicar alguma coisa? Qualquer coisa que seja. É para obter curtidas e comentários, não é não? Não, a gente nem publicava nada. Para quê? Para espalhar o evangelho. Quer enganar quem, gente? A mim? Sinto muito, nem a mim você está enganando. Imagina a Deus, que sabe todas as coisas. A gente brinca, mas é muito sério esse assunto. São coisas que despertam sensações no nosso corpo. Despertam desejos no nosso corpo. Como se livrar desse hábito? Simples. Ficando longe. Para que eu vou ficar perto daquilo? Vou me afastar. Vou deixar de olhar. Vou deixar de curtir. É fácil? Deveria ser. Se a palavra diz que você nasceu de novo e não vive mais na prática do pecado. Deus nos continuamos passear o pecado, mas o que você tem feito de concreto? Muitas vezes continuamos passivos esperando um milagre, quando a solução depende de uma ação nossa, não só de Deus. Temos que nos afastar daquilo que é nossa fraqueza, daquilo que nos afasta de Deus. Numa ação mútua, podemos vencer e agradar a Deus e viver o que a Bíblia nos manda viver. Em Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas não se esqueça que essa graça vem de um Deus que é amor, mas um Deus que é justo. E ai, Senhor da glória, misericórdia. Temos que vigiar e orar e buscar intimidade com Deus. Tomar posse e ser e viver o que a palavra de Deus diz que nós somos. Um dos versículos que eu acho mais lindo, assim, eu acho que uma declaração de amor de Deus assim para conosco, que está lá em 1 Pedro, que diz que nós somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Gente, isso é... Gente, vocês têm noção do que vocês estão escutando? Tem noção que Deus, o Todo-Poderoso, está dizendo para você que você é nação santa, geração eleita, povo de exclusividade dele. Eu acho que a igreja não está entendendo, não. Nós somos esse povo. A palavra diz que nós somos esse povo. E só cabe a mim e a você tomar posse dessa palavra e ser essa nação, viver sendo essa nação, essa geração eleita, esse povo exclusivo que Deus escolheu.
A santidade não tem nada a ver com usos e costumes. Ser santo não é guardar uma série de regras e normas. Tipo, vestuário, tamanho de cabelo. Não é ser contra piercing, tatuagem ou filmes da Disney. Não é só ouvir música evangélica. Não é nunca ir à praia de biquíni ou deixar de jogar futebol. Não é viver jejuando e orando, isolado dos outros, andar de paletó e gravata, achando que é o santo. Para muitos, a santidade está ligada a essas coisas. Mas eu, particularmente, duvido que essas coisas funcionem para a sua santidade. Sinto muito. É muito fácil colocar uma roupa comportadinha e vir para a igreja. É muito fácil. Ouvir só música evangélica, gospel, que tem umas aí que gospel, misericórdia. É sério, gente. Tem música gospel que é para cuspir fora. Não é nem para ouvir. Como teve um missionário que veio aqui, tem músicas seculares que são mais crentes do que músicas crentes que nós cantamos. Às vezes não é todo mundo que sabe ouvir, né? Tem gente que já apela, né? Quer ouvir outras coisas também. Essas coisas, essas normas e regras que nós seguimos, que muitas vezes são necessárias, sim, para a nossa vida cristã, para que nós sejamos diferenciados dos outros, que é uma forma direta das pessoas nos olharem e dizer assim, aquela ali está indo para a igreja. Né? Diferente daquela que está indo para a balada, né? Mas essas coisas não mortificam a inveja, a cobiça, a ganância, não mortificam os pensamentos impuros, a raiva, a incredulidade, o temor dos homens, a preguiça, a mentira. Nenhuma dessas abstinências e regras conseguem, de fato, crucificar o velho homem com seus feitos. Elas têm aparência de piedade, mas não têm poder algum contra a nossa carne. Foi o que Paulo tentou explicar aos Colossenses, em Colossenses 2, 23, que diz: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. É mais difícil vencer o domínio dos hábitos pecaminosos do que quebrar maldição, libertar enfermos e receber prosperidade. O poder da ressurreição, contudo, triunfa sobre o pecado e sobre a morte. Quando sabemos que fomos crucificados com Cristo, nos consideramos mortos para pecados e vivos para Deus. Não permitimos que o pecado reine sobre nós, e nem nos oferecemos a ele como escravos. Experimentamos a vitória sobre o pecado. E aí sim, vamos viver uma vida de santidade. A santidade é progressiva, ela não se obtém instantaneamente, por meio de alguma intervenção sobrenatural. Deus nunca nos prometeu que nos santificaria inteiramente e instantaneamente. Na verdade, os apóstolos escreveram as cartas do Novo Testamento exatamente para nos instruir sobre a santificação. Infelizmente, influenciados por algumas linhas de pensamento, tem sido inspiração para muitos acharem que isso é o suficiente, buscando a santificação instantânea, ou a experiência do amor perfeito, esquecidos que a pureza da vida e a santidade de coração são advindas de um processo diário, progressivo e incompleto, até Jesus voltar. Porque somente quando Ele voltar e buscar a sua igreja é que nós seremos perfeitos e glorificados com Ele. Enquanto isso, nós estamos em obras.
Em Romanos 5, 12 e 21, Paulo fala sobre o pecado e a vida. É um dos meus livros preferidos, Romanos, que é um livro que me confronta muito, em cada capítulo de Romanos. E eu agradeço a Deus por isso, porque se a Bíblia não te confronta em nenhum momento, você não está entendendo o que você está lendo, não. Paulo fala sobre o pecado, a vida, e faz uma comparação como o pecado entrou por um só homem e houve a justificação por um só homem, Cristo, o segundo Adão. Entrou o pecado no mundo, quer dizer que juntamente com a introdução do pecado por Adão, veio a morte. Paulo se refere à inclinação do pecado, mas também se refere à morte física. Paulo afirma que o pecado ou a desobediência de um homem trouxe morte, julgamento e condenação para todos. Então, nesse texto, vemos a pessoa espelhada em Adão, que marca a entrada da morte, e o dom de Cristo que introduz a vida. Mas a ação de Cristo é superior à de Adão, pois aplica muito para muitos, ou para todos. Diferente da filosofia oriental, onde diz que o bem e o mal vivem equilibrado. Quem nunca viu aquele símbolo do yin e yang? Que é um símbolozinho que é uma parte preta e uma parte branca, onde diz que o bem e o mal são equilibrados. E a palavra nos diz ao contrário, que o mal que Adão trouxe não é igual e nem superior ao dom da salvação que Cristo nos trouxe. E nós colocamos a culpa em Adão e em Eva, pois é mais fácil colocar a culpa em alguém ou na situação do que reconhecer a nossa própria culpa. Eu pequei porque fulano me levou para aquele lugar. Eu pequei porque fulano me irou. Eu pequei porque... Por quê? Cheio de desculpas. Como disse o irmão aqui na terça-feira, nós estamos dando férias para o diabo. Ele não está tendo trabalho nenhum mais, porque nós já estamos fazendo o trabalho todo. Eu falei, gente, que absurdo, nós estamos dando férias para o diabo está nem tendo trabalho. O que nós temos feito da nossa vida? O que você tem feito para viver em santidade e agradar a Deus? Uma coisa que Deus trabalhou muito em mim, que era uma coisa que me irava muito dentro da igreja, que é a falta de reverência durante o culto. Isso era uma coisa que me tirava do centro. Por isso que eu sempre sento mais à frente, para não ficar olhando muito o que acontece, porque senão tira a concentração da gente. A pessoa pula, dança, louvor, tudo bonito, quando é na hora da palavra. Parece uma rota de fuga. Eu levanto primeiro, você vai atrás. E simplesmente não só vai lá e volta, fica lá conversando, não sei o quê, nananã. Volta, senta na cadeira e você acha que acabou? Não, fica conversando com o vizinho do lado. Além de não se concentrar, ainda tira a concentração do outro. Isso me deixava irada. Eu falava, Deus, eu não posso ficar assim. E isso foi mudando. Não me atinge mais. Porque quem está perdendo não sou eu, não. É você que está conversando. Eu estou aqui. Claro que sabemos que o resultado do pecado é a condenação, mas o resultado do dom de Cristo é a justificação. A ação da condenação veio de um só pecado de Adão, enquanto a justificação foi aplicada a todos os pecados, sobre todos. Não só aqueles que já tinham nascido na época de Jesus, mas todos aqueles que viriam a nascer.
Essa eficácia do dom de Cristo deveria ser o suficiente para que nós tivéssemos ânimo e convicção para viver o Evangelho e proclamar o Evangelho. Santidade significa se tornar o que nós já somos. É Deus trazendo o que já é realidade na esfera eterna. A mesma graça que nos salvou, nos santifica e nos mantém. Se não fosse pela graça, queridos, eu já me imaginei vivendo tempo só da lei. Sei não, hein? Se eu ia dar conta de tudo aquilo. Em 2 Coríntios 4,18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas no que se não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Em Colossenses 3,3 diz: porque já estáis mortos, e a vida eterna está escondida em Cristo, em Deus. Em Filipenses 1,6 diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará todo dia, até a vinda de Cristo. Então, se Cristo começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para terminá-la. Se você é realmente convertido, se você tem uma vida espiritual diária, porque nós temos um acesso direto com Deus, através de Jesus. Você não pode continuar nessa vida que você está. Você não pode continuar vivendo dessa maneira. Você não pode continuar achando que isso que você está fazendo é normal. Que não está te afetando em nada. Que não está afetando as pessoas ao seu redor. Que isso que você tem feito é bom. Não é. Como o Cleito estava falando, infelizmente, todos os anos, quando chega essa época de festas, os nossos jovens preferem virar as costas para as coisas de Deus e abraçar as coisas que estão lá. Por nota? Será que é por nota ou só é desculpa para estar lá? Essa semana no meu trabalho eles fizeram festa junina. E eu voltei a trabalhar de férias quinta-feira. E aí eu cheguei, a minha chefe disse: coloca o seu nome na lista. E eu: lista do quê? Da festa. Falei: para fazer o quê? Para ajudar na festa. Eu falei: não vou ajudar na festa, não. Por que você não vai ajudar na festa? Bom, primeiro porque eu não concordo com a festa. Não participo desse tipo de festa. Então, eu não vou ajudar na festa. Ah, tá bom então. É porque todo mundo está ajudando. Bom, aprendi com a minha mãe que eu não sou todo mundo, então, né? Estou livre. Mas ficou um clima estranho, porque eu não quis participar da festa. Né? Mas é um posicionamento seu. Isso é só um exemplo, mas o nosso posicionamento é diante de tudo. Eu trabalho num órgão público. Misericórdia. Graças a Deus, porque eu tenho um emprego, não estou reclamando. Mas não é um lugar que eu gostaria de estar, se eu pudesse escolher. É um lugar onde tem muita inveja, muita mentira, muita fofoca, politicagem, que é uma coisa que eu detesto. Não é política, é politicagem. Onde as pessoas vivem de favorecimentos e indicações e, enfim.
Mas graças a Deus, eu tenho conseguido me manter longe dessas coisas. Porque eu tenho dito não. Meu chefe já pediu para eu fazer coisas que... você não pode fazer isso aqui assim, lançar um negócio assim. Eu falei, está certo. Se não está certo, não vou lançar não. Já me tiraram de alguns lugares que eu estava trabalhando pelo fato de eu não concordar com as coisas que eu vejo, porque eu sei que é errado. Porque no serviço público é assim, se você não anda conforme o negócio, eles te põem à disposição e te mandam para onde eles quiserem. E já fizeram isso comigo. Por não concordar com essas coisas erradas. Mas isso não fez mal para mim. Quantos deles que estão se prejudicando e nem sabem. E para ajudar ainda, meu chefe diz que é pastor. Deus tem misericórdia de mim, né? Estou aqui para julgar ninguém. Mas conduta é aquilo que você vive, é o seu posicionamento. Como você tem feito no seu posicionamento diário? Como tem sido o seu posicionamento na escola, no trabalho, na família, no seu bairro, na sua rua? Quando a gente está andando pela rua e a gente acha que ninguém nos conhece, que ninguém está percebendo nada e está todo mundo nos observando. Aonde tem ido a sua santidade? Por isso concluímos que a graça de Deus em Jesus é a solução. Sempre foi e sempre será. Pois consegue o que nós sozinhos não conseguimos, que é dominar o pecado. A graça de Deus em Jesus domina e efetua a justiça para a vida eterna. Então se achegue mais a Deus. Faça a sua parte. Porque Cristo já fez a dele e continua a fazer todos os dias. Porque nós servimos a um Deus que é fiel. Muitas vezes nós não queremos abrir mão de algo que nos agrada, mas não agrada a Deus. Como um emprego. Eu fico muito triste quando um jovem arruma um emprego que ele tem que trabalhar à noite ou finais de semana, do qual rouba o tempo que ele tem de vir na casa do Senhor. Isso me entristece. Mas eu conheço jovens que têm dito não a esses tipos de emprego para não deixarem de vir à casa do Senhor. Glória a Deus. Mas existem pessoas que falam, se eu largar o emprego que eu tenho, do que eu vou viver? Aí eu pergunto, a qual Deus você tem servido? Porque se você crê que você serve a um Deus que é justo e fiel, que se você o servir de todo o seu coração e obedecer os seus mandamentos, Ele te dará o melhor dessa terra, fará as coisas todas cooperarem para o seu bem, que Ele é um Deus que provê, é um Deus que te livra, que te guarda. Em que Deus que você tem confiado? Para não abandonar isso que tem te afastado de Deus. Em Filipenses 3,14 diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Romanos 6,12 e 14 diz, portanto não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam-se os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa palavra é muito forte, porque alguns de nós já tivemos experiências lá fora, e lá nós nos entregávamos de todo o coração. As festas, as bebidas, aos namoros, a gente fazia, a gente dava o nosso melhor. E quando é para Deus, a gente fica dando a metade. A gente fica dando a metade. Todo mundo tem um hobby, daquilo que você mais gosta de fazer. Seja assistir série, assistir filme, fazer exercício físico, pedalar, seja ler.
Todos nós temos algo que nós gostamos de fazer, que nós gastamos tempo com isso, se necessário for. Conheço muitas pessoas que levantam de madrugada para sair para pedalar quilômetros e quilômetros, mas pergunto se levanta de madrugada para orar. Porque essas coisas satisfazem a mim, agradam a mim e não a Deus. Então, se nós gastássemos a energia que nós gastamos com todas as outras coisas, com as coisas de Deus, nós seríamos como a igreja de Tessalônica que o pastor Zé Pedro pregou domingo passado. Nós seríamos exemplo. As pessoas olhariam para nós e falassem assim: aquela igreja, aquele povo é diferente. Não precisaríamos falar nada. Mas nós não vivemos assim. Em 2 Coríntios 7:1 diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifique-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Eu não sei qual tem sido o seu vício, o seu pecado, aquele que você tem carregado no bolso e não quer abrir mão dele de jeito nenhum. Eu não sei se é álcool, se é glutonaria, se é internet, se é a sua vaidade. Muitos jovens têm se preocupado tanto em ficar bonitos por fora, que por dentro estão sepulcros caiados, vazios. Tem se preocupado tanto com a aparência, que o seu espírito está fraco. Eu não sei se é algo como a inveja, como orgulho, amargura, que estão corrompendo o teu espírito. Não sei qual tem sido o pecado que tem te aprisionado, mas chegou a hora de viver em santidade. Porque como nós já cantamos aqui, nós somos livres. O Senhor já pagou aquele preço, o Senhor já foi julgado, o Senhor já foi crucificado por nós. O Senhor diz: sede santo, porque eu sou santo. Ele disse isso porque isso é possível, não porque é algo inalcançável. Senão Ele não teria dito, queridos. Ele quer que nós vivamos em santidade, porque nós já somos livres do pecado. O pecado não tem a força sobre nós, nós é que estamos dando poder a ele, um poder que ele não tem. Ele só precisa de um hospedeiro, e você está sendo esse hospedeiro para ele continuar vivo. Hoje os seus olhos foram abertos, e creio que você identificou o que você precisa fazer para viver em santidade. Do que você precisa abrir mão na sua vida. Do que você tem que dizer: chega, acabou. Se posicione, confesse o seu pecado e pare de sofrer com esses gemidos diários que têm consumido o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Nós temos acesso a esse amor, queridos, a esse amor que nos santifica, a esse amor que nos liberta, a esse amor que é justo. Para finalizar, eu gostaria de pedir para você com muito carinho, é uma coisa fácil e possível, que você nesse momento fechasse os seus olhos e se concentrasse apenas naquilo que eu vou dizer. São só alguns instantes. Que o Senhor leve os seus pensamentos cativos e que neste momento você ouça algo muito simples, mas que Deus colocou no meu coração para falar para vocês. Eu sempre sonhei com um amor verdadeiro. Você já sentiu? Você conhece o amor? Aquele que te dá flores, que se declara todos os dias? Com atitudes, com presentes, com cores e cheiros?
Aquele amor que te abraça, mesmo quando você está de mau humor, que te respeita quando você está triste, que te entende naquele momento que ninguém mais te entende. Aquele amor que cuida do seu interior e do seu exterior. Aquele amor que te acha lindo, linda, mesmo com alguns quilinhos a mais. Ou quando o cabelo está bagunçado. Aquele amor que te mima, que te diz o quanto você é especial. Aquele amor, mesmo não aceitando todos os seus defeitos, continua a te amar. Hoje eu conheço esse amor. Meu amor é assim, de um olhar carinhoso, de uma beleza única, de um caráter irrepreensível, justo e fiel. Meu amor é assim, verdadeiro, real e eterno. Não posso e não quero viver sem esse amor, que me prende com tanta graça, que me deixa livre pela graça, que me satisfaz e me faz sonhar. Sou do meu amado e o meu amado é meu. O Senhor falou essas palavras ao meu coração quando eu ainda estava no seminário, onde eu fui muito trabalhada, onde eu tive um amadurecimento tanto espiritual quanto emocional, e onde eu tive muitos questionamentos com Deus a respeito de muitos assuntos, inclusive se eu estava agradando a Ele, se eu estava vivendo uma vida de santidade a Ele. E Ele falou essas palavras ao meu coração. Eu quero dizer para você que você é especial e que esse amor é para você. Esse amor é para você. Foi por você. Então, deixe essa vida que você está levando. Abandone esse pecado que tem te feito de prisioneira, da qual Ele não tem força para te manter presa. Porque você pertence ao seu amado e o seu amado é seu. É uma responsabilidade muito grande a nossa. E você como jovem, como é bom ser jovem na presença do Senhor. Como é bom ser jovem na presença do Senhor. Eu não tive esse privilégio de conhecer a Jesus na idade da maioria de vocês. E como eu queria ter tido esse privilégio. A minha filha brinca que se eu tivesse conhecido a Cristo quando eu era jovem, eu teria colocado fogo em Vilhena. E você pode, querido. Você é livre. Você pode colocar fogo nessa cidade. Você pode ser exemplo para aqueles que estão te olhando. Ser testemunho de que é capaz de viver em santidade e agradar a Deus. E não se preocupar em agradar aos outros. E não se preocupar em se você é aceito ou não aceito naquela rodinha de amigos. A partir do momento que você entender que esse amor é para você, que você está vivendo em santidade agradando a Deus, é impossível, você não vai ter uma vida infeliz, você não vai ter uma vida triste, você não vai ter amigos falsos, você vai ter amigos verdadeiros. Você vai ter um relacionamento na presença de Deus.
Você não vai ter dificuldade de dizer não para essas coisas, porque você vive em santidade com Deus. Porque você tem dito sim para o Senhor todos os dias. Porque você tem dito não ao pecado e sim a Deus. Se coloque de pé.